Essa aqui atrás é a represa Jaguari, a principal do sistema Cantareira. E esse chão seco, onde eu e o repórter cinematográfico Denis Lloyd estamos, também era fundo do reservatório. Até 3 anos atrás, o volume da água ia longe. Desde então, as chuvas foram diminuindo, e hoje o nível da represa está a 21 metros abaixo do normal. Quem não lembra há pouco tempo, em 2015, quando o nível dos reservatórios que abastecem a região sudeste do Brasil atingiu um nível crítico, o noticiário ganhava uma expressão até então desconhecida do grande público: o volume morto. Repare que a comporta está quase toda fora da água. A partir de agora, é o volume que está embaixo dela. Esse aqui, o volume morto, que vai abastecer metade da população da Grande São Paulo. Pois é, o volume morto garantiu o abastecimento de água e de energia durante a crise hídrica entre 2014 e 2015. Naquela época, houve campanhas de consumo racional de água e de luz. Agora, novamente, o período de chuvas, que terminou em abril, ficou aquém do esperado. A afluência de água nos reservatórios das hidrelétricas foi a menor desde 1931. Na usina de Marimbondo, na divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais, o nível do volume útil baixou para apenas 8%. Situação crítica também na usina de Água Vermelha. O nível do reservatório bateu 7%. Esses reservatórios integram o subsistema Sudeste Centro-Oeste, o principal do país. Reúne reservatórios de hidrelétricas responsáveis por 70% da capacidade de geração de energia. A diferença é que agora o sistema está mais preparado para suportar a falta de chuvas. Nesse momento, não há risco de desabastecimento, como ocorreu em 2015 e principalmente no apagão de 2001. Mas há uma certeza: as alternativas para suprir a demanda deixarão a conta de luz mais cara e não descartam o risco de agravamento da situação mais tarde. Eu sou o Roberto Maltic, hoje sem a Carolina Moran. E no Ao Ponto desta quarta-feira, o jornalista Álvaro Gribel, que assina a coluna da Miriam Leitão durante as suas férias, e o economista-chefe da Ativa Investimentos, Héctor Sanches, explicam como a falta de chuvas afeta o fornecimento de energia e quando e em que intensidade as contas de luz devem ser reajustadas. Fique com a gente. Álvaro Gribel, para a gente começar, qual é a atual situação hoje dos reservatórios de água que dão origem à nossa energia hidrelétrica e de que forma essa situação ameaça ou não o fornecimento de energia aqui no Brasil? Maltic, a gente está agora em 2021 repetindo um pouco o cenário dos anos de 2014, 15 e 16. Então a gente está com um reservatório do Sul e Sudeste, que é o principal, em torno de 33% de água nos reservatórios, Naqueles anos estava mais ou menos 35, 36, então está muito parecido. E o que essa situação mais indica para o consumidor é que a gente pode acabar tendo um tarifaço nos próximos anos. Quando as águas dos reservatórios caem, o governo tem que acionar outras energias que são mais caras, como por exemplo as termoelétricas, e isso faz com que a conta do consumidor suba. Agora, a gente tinha em 2015, que você já mencionou, termoelétricas no Brasil. E naquela ocasião a gente também teve esse problema de falta de chuvas, nível dos reservatórios muito baixos, e ali sim houve um risco efetivo de problemas de abastecimento. O que mudou de lá para cá, inclusive o que mudou da nossa atual situação para aquele apagão famoso de 2001, que permite um cenário menos preocupante? Vamos falar primeiro de 2001. Em 2001, o sistema elétrico brasileiro ele era muito menos capaz do que ele é hoje. E a gente tinha, por exemplo, menos termoelétricas a gás, a carvão. Então o Brasil era mais dependente da energia das hidrelétricas. Então choveu pouco, tinha risco de apagão. Hoje, quando chove pouco, você aciona as outras térmicas. Hoje tem até energia eólica. A energia eólica já é 7% da nossa potência instalada. Naquela época nem existia. Solar já é 2%, então você vai somando essas coisas todas, as térmicas hoje são 21%, então você vai somando isso tudo, você já tem aí quase que 1/3 do sistema que não é de hidrelétricas. Naquela época era quase tudo de hidrelétricas, então esse é o primeiro ponto, você tem esse
backup de você escoar a produção para outras fontes. Outro problema de 2001 é que você não tinha linhas de transmissão pelo Brasil todo. Então o governo, o ONS, ele não conseguia tirar energia de uma região para jogar para outra. Hoje o sistema ele é todo interligado. Então se uma região está faltando energia e está sobrando em outra, o ONS consegue tirar a energia de um lugar e jogar para o outro. O que aconteceu em 2015 é que, primeiro, a gente tem que lembrar que, né, o governo Dilma segurou, né, a energia a um preço mais baixo, isso estimulou o consumo, e aí veio um tarifaço lá em 2015, porque ela não contava que fosse chover pouco, e acabou chovendo pouco, veio o pior cenário. Ali naquele ano, também a gente não teve falta de energia, porque o Brasil também entrou em recessão, né? Isso também precisa entrar nessa análise, né? Quando o PIB cresce muito, você tem mais consumo, e aí você corre o risco de faltar energia. Agora, na nossa situação atual, o Brasil não está crescendo muito, a gente está no meio de uma pandemia, então isso diminui o risco de faltar energia. A gente tem toda essa estrutura que eu já falei, das térmicas, da eólica, do solar, que vem crescendo ano após ano, inclusive para os próximos anos você tem mais energia entrando no sistema que já está contratada, então isso daí também diminui o risco de apagão. E hoje o sistema é todo interligado, então você consegue, né, jogar energia de um lado para o outro. Você menciona o uso das térmicas. A gente sabe que as térmicas são mais caras, né? O uso dessa energia é mais caro para toda a cadeia e, naturalmente, também fica mais caro para o consumidor. Na coluna dessa terça-feira, você menciona que já existe um passivo, já existe uma conta a pagar por conta do uso dessas térmicas. Primeiro, vamos falar um pouquinho desse dinheiro, desses bilhões de reais que você menciona já estão acumulados. O que é isso? Por que está acumulado? Primeiro, tem uma conta a se pagar do ano passado. Como a gente estava na pandemia, o Brasil em crise econômica, o que a ANEEL fez? Ela falou assim, distribuidoras, não façam grandes reajustes nas contas de luz, vamos tentar segurar um pouco. Aí ela falou assim, vai no mercado, vai nos bancos, pega o empréstimo, que depois os consumidores vão te pagar esse empréstimo com juros na conta de luz. Então já existe um passivo do ano passado que a gente ainda não pagou. Esse passivo está mais ou menos em torno de 10 bilhões de reais. E aí, para piorar a situação, você começou a acumular também o passivo desse ano, que como faltou chuva e o governo acionou as térmicas, já tem essa energia mais cara aí. É o que o setor elétrico chama de você acionar fora da ordem de mérito. É quando é uma coisa inesperada. E aí essa conta é feita por mês. Em janeiro custou 2 bilhões, em fevereiro 1 bilhão e até abril já chegou a 5,4 bilhões. Então aí você começa a somar as coisas. Já tinha 10, agora já tem mais 5,4. Tem medidas provisórias que o governo fez dando benefícios de energia para algumas regiões do país, logo depois daqueles apagões lá no norte, do início do ano. O governador do Amapá, Valdez Góes, do PDT, decretou a emergência por 30 dias. Às 72 horas, quase todas as cidades estão sem energia elétrica. Isso daí também já soma mais 2 bilhões, então tudo isso já está virando uma bola de neve que pode resultar num tarifaço no ano que vem. Como o ano que vem é ano eleitoral, então o receio do setor elétrico é que seja, né, que se empurre isso mais para frente e aí você fique anos com esse passivo para pagar, com essa espada sobre a cabeça dos consumidores. Pois é, o setor ele consegue suportar isso por muito tempo? Como é que se dá essa dinâmica entre o setor segurar os preços e repassar para o consumidor? Isso tudo gera, né, incerteza, né? Você vai criando um passivo, incerteza gera insegurança, diminui a propensão em investimentos. Então, quando o setor começa a acumular de novo esse monte de passivos, aí vai ter uma empresa que vai entrar na justiça contra o governo, porque não vai estar satisfeito com as condições do empréstimo que tomou, ou porque estava esperando que ia receber o dinheiro num mês e não recebeu. Então você começa a embaralhar de novo o setor elétrico. Por isso que na coluna hoje eu coloquei que o setor elétrico estava voltando a passar por um período de curto-circuito, porque você vai acumulando problemas e à medida que você vai postergando a solução, esses problemas vão ficando ainda piores. E tem outros detalhes também que estão pesando na conta de luz. Por exemplo, a alta do dólar, ela influencia na energia de Itaipu, por exemplo. Então isso daí também atrapalhou. Parece que houve um erro da ONS nas tarifas, naquelas bandeiras tarifárias,
porque a situação já não estava boa nos reservatórios, e ela manteve de janeiro a abril a bandeira em amarelo. Parece que tem um erro no programa de computação que faz esse cálculo, e esse programa deu que era bandeira amarela quando já deveria estar em bandeira vermelha. Então isso daí vai ser um outro passivo que vai se acumular para os próximos meses. Então o que está acontecendo é que está apontando assim, a gente olha para o painel do setor elétrico, tem luzinha vermelha acendendo em vários lugares. E isso sem contar que a gente agora está saindo da estação chuvosa, que foi com um nível de chuva inferior àquilo que se esperava, se imaginava e se torcia naturalmente, e agora a gente entra numa estação mais seca, ou seja, os problemas tendem a se acumular nesses próximos meses, né? Exatamente. Agora, de maio a agosto é o que é considerado o período seco, então vai chover menos nos reservatórios, ninguém espera, geralmente é assim, de setembro a abril os reservatórios enchem, e aí de maio a agosto eles esvaziam. Quando você já chega em maio com eles lá embaixo, é porque você vai ter problemas daqui para frente, entendeu? Uma outra coisa que é importante lembrar é que o IGPM, que é aquele indicador dos aluguéis, ele também serve de parâmetro para o reajuste das concessionárias de energia, das distribuidoras. Então, quando vai tendo vencimento, aí vai lá, olha no contrato, o IGPM subiu 30%. Então, ele vai na ANEEL e fala, ANEEL, quero reajustar a conta em 30%. Aí a ANEEL diz, mas a gente está em crise, vamos esperar um pouco. Então, esse é outro problema. É uma série de más notícias que estão recaindo sobre o setor elétrico ao mesmo tempo. Ô Álvaro, lá no início da nossa conversa, você mencionou das nossas diferenças para 2001, do apagão, e uma delas é o reforço das linhas de transmissão, é a nova forma como se investiu no Brasil em energia. E aí a gente tem um caso que é a privatização do sistema Eletrobras, que justamente tem esse propósito, né, de melhorar a capacidade de investimentos do setor. O quanto que a dificuldade em fazer essa operação de privatização acaba evitando que a gente se proteja para o futuro em relação a novas situações como essa que certamente ocorrerão. A Eletrobras hoje é uma empresa que ela não está conseguindo investir nem o suficiente para ela manter os ativos que ela tem hoje operando de uma forma que nem para fazer a manutenção do que ela tem, dos ativos que ela tem, né? Então ela precisa desesperadamente de dinheiro para ela conseguir investir e continuar, né, operando. Como é que ia funcionar a capitalização? A capitalização, a ideia é a seguinte, hoje a Eletrobras já é uma empresa de capital aberto, né? Então ela tem ações em bolsa, só que a União é quem detém a maior parte das ações, tem mais de 50%, então a União é quem coordena a Eletrobras. E a Eletrobras, na verdade, ela é um conglomerado, ela tem dezenas de outras empresas de hidrelétricas, de geradoras, de linhas de transmissão, ela tem uma série de ativos, ela tem concessões que ela ganhou do governo que vão renovar. Então a ideia da concessão é o seguinte, a Eletrobras vai emitir ações para o mercado vai comprar essas ações e a empresa vai receber uma bolada de dinheiro. Aí ela vai virar para o governo e falar assim, governo, estou com esse dinheirão aqui na mão e essas minhas concessões que vão vencer nos próximos anos, eu te pago e você já renova para mim automaticamente. Então esse é o acordo do projeto original da privatização da Eletrobras. E o governo se compromete a não comprar essas ações que ela está emitindo. Então, com isso, a União vai ser diluída e ela passa a ter menos de 50% da empresa e ela perde o controle. Os estudos para definir o modelo de privatização, uma operação de 25 bilhões de reais, devem durar 9 meses. Pela proposta, o governo vai se tornar sócio minoritário, mas vai manter o poder de veto sobre decisões estratégicas que impactem a companhia e o setor elétrico. O que está acontecendo hoje na Câmara dos Deputados? O relator Elmar Nascimento, ele está para apresentar o texto final dele, inclusive hoje já tem conversas de bastidores que eles estariam chegando em um acordo, mas o que desagradou bastante o setor elétrico é que essa bolada de dinheiro que a Eletrobras vai ganhar e usar para renovar as concessões que ela tem e sair dali uma empresa privada fortalecida, o relator está pegando esse dinheiro para fazer uma série de outras benesses. Então ele está querendo, por exemplo, turbinar a Codevasf,
que é uma estatal que cuida da bacia do Rio São Francisco, e que é uma estatal... A Codevasf, no caso, é a mesma, essa que é turbinada pelos recursos de emendas de relator para atingir as bases eleitorais dos parlamentares aliados do governo, né? Exatamente. Então, parte desses recursos vai para a Codevasf. Ele também quer que se construa termoelétricas em regiões distantes do Brasil, o que não faz sentido do ponto de vista econômico. Isso é que se você vai construir tem que ser perto de onde está o consumo. E isso daí parece que tem interesses de lobbies e coisas setoriais que querem que isso aconteça. Também quer financiar a construção de gasodutos para essas regiões mais remotas, o que também não faz sentido econômico. Então, enfim, ele fez uma série de... Com essa bolada que a Eletrobras vai ganhar, ele tirou um pedaço disso para atender a interesses de lobbies dentro da Câmara, e isso não agradou nem um pouco o setor elétrico. Isso, de alguma forma, pode prejudicar os planos de privatização? Pode, porque já tem gente, por exemplo, a Abrace, que é a Associação dos Grandes Consumidores de Energia e que defende a privatização da Eletrobras, ela já falou, se for desse jeito eu acho melhor até manter a empresa estatal e tentar melhorar a governança dela. Porque o que o relator está querendo fazer, na verdade, ele tá praticamente utilizando a privatização da Eletrobras para fazer uma mini reforma no setor elétrico. Ele está indo além do assunto em si de privatização para poder mexer em várias coisas do setor que muitos especialistas consideram isso uma volta ao passado, né? Você reforçar antigos vícios que o setor elétrico brasileiro sempre teve. Álvaro Gribel, responsável pela coluna da Miriam Leitão nas férias da Miriam. Muito obrigado pela sua participação aqui no A Ponto. Um abraço e bom trabalho. Obrigado, Roberto. Quando precisar, é só chamar. Héctor Sanches, o Álvaro Gribel já dimensionou o tamanho da pressão sobre o preço da energia elétrica no Brasil. A gente tem acúmulos de uma tarifa que não foi repassada ao consumidor e essa situação hídrica classificada como crítica pela falta de chuvas. A gente pode esperar um aumento efetivo em que nível e dentro de quanto tempo na tarifa de energia elétrica? Então, o Álvaro pontuou muito bem, né? De fato, nós temos dois sistemas que batem no curto prazo na tarifa de energia elétrica. O primeiro é o sistema de bandeira tarifárias, que para esse mês já está em bandeira no patamar vermelho 1, né? E a perspectiva é que no próximo já alcance o patamar vermelho 2. O sistema, no final das contas, além de o seu caráter educacional, né, falando, olha pessoal, a energia está mais cara porque nós estamos passando por um período difícil e tudo mais, nesse sentido, ela vem para suprir uma demanda das distribuidoras que pagam mais caro pela energia térmica, né? E com o nível de reservatório num patamar muito baixo, o sistema recorre a essas energias térmicas que são mais caras. E aí, consequentemente, isso acaba passando para a conta do consumidor final. Mas esse não é o único fator de pressão, né? Nós temos também os reajustes anuais, né? Então, para cada distribuidor, nós temos uma data de aniversário, chamada de aniversário, né? Então, no caso de São Paulo, ali em julho, a Enel São Paulo. No Rio de Janeiro, na virada do primeiro para o segundo trimestre, nós temos a Light, lá no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, já é mais para o final. Então, cada um para metade do primeiro semestre. Então, cada companhia tem um aniversário. E nós temos encomendado, né, vamos colocar dessa maneira, essa pressão de custo adicional que o Álvaro comentou muito bem também, para esses reajustes, né? Então, falando de maneira genérica, os reajustes aqui para energia residencial, eles devem oscilar entre 7% e 8%, né? Então, nós estamos falando o quê? Uma sobreposição de taxa. Então, toda companhia, você que mora em Fortaleza, a Coelce, né, a distribuidora local, tem a SEB, né, então tem várias distribuidoras ao redor do Brasil. Então o cara que mora em São Paulo, mora no Rio Grande do Sul, ele vai ter o aniversário da sua distribuidora, um reajuste de 7% a 8%. Fora isso, adiciona-se a isso o sistema de bandeira tarifárias que vem nessa compensação
da energia. Então, nos próximos 2 a 3 meses, nós deveremos assistir diversos reajustes aqui no Brasil, né, principalmente de aniversário, tá? E para o mês de junho, o cenário é que já atingiremos a bandeira vermelha 2, que é a máxima cobrança possível no sistema de bandeira tarifárias, de extra cobrança, né? Então, a perspectiva é ruim para o curtíssimo prazo. Agora, a gente tem também a questão política, né? A gente tem um governo disposto a não perder popularidade. A gente já viu essa história acontecendo no governo Dilma, um represamento dos preços da energia elétrica. Para aumentar a competitividade da indústria, haverá uma redução nas tarifas de energia elétrica no começo de 2013. Isso pode acontecer de novo? O sistema é capaz de suportar essa pressão? Não. Não seria, né? Não vejo que o governo vá caminhar para esse tipo de populismo, não avalio como sendo algo provável, né? E até porque o sistema não aguentaria, né? Porque nós já estamos com um nível de reservatório em patamar muito baixo, o Álvaro pontuou, né? Então, estamos falando de um patamar de reservatórios inferior à pior crise hídrica que nós tivemos num passado não muito distante. Então, o sistema em si, ele não aguentaria. E digo mais, não só pela utilização do recurso, até pela utilização das empresas, das distribuidoras, né? O caixa das distribuidoras. O sistema de bandeira tarifárias não foi projetado para que a sobrecobrança consiga tapar o buraco, né? Que é gerado por essa energia mais cara. Então, a gente teria um problema adicional de, eventualmente, até companhias de energia elétrica entrando com pedido de recuperação judicial, porque, de fato, gera um buraco muito grande. Então, não acho que iremos por esse caminho, até mesmo porque não aguentaria. A gente falou do consumo residencial para as empresas. Existe uma pressão tarifária muito grande da mesma forma? Então, para as empresas, a gente caminha para uma linha muito tênue, né? A pressão tarifária é muito grande, mas também nós temos um processo que uma recuperação muito célere pode culminar num colapso energético, né? Então, é claro que o Brasil não está caminhando para essa super recuperação, né? Nós, felizmente, cresceremos esse ano alguma coisa ao redor de 3%, até 4%, alguns analistas projetam, mas um crescimento muito maior do que isso poderia conduzir para um colapso energético. Então, as empresas, né, as indústrias principalmente, que são eletrointensivas, né, elas caminham entre uma energia que é cara e que vai para uma escassez, né? Então, de fato, é uma linha muito tênue, tanto para consumidores no tocante à energia, mas para produtores e empresários no tocante também à escassez do produto, né? E o IBGE acabou de divulgar a inflação de abril. O IPCA desacelerou, mas no acumulado do ano, a escalada dos preços ainda pesa muito no orçamento das famílias. Agora, Héctor, toda vez que aumenta a tarifa de energia, outros preços também são pressionados. Na sua avaliação, onde haverá maior pressão inflacionária em decorrência dos aumentos na energia elétrica? A gente chama isso de impacto indireto, Roberto. O impacto direto nós comentamos até agora, que é direto no bolso, e o impacto indireto ele se dá na fabricação de outros produtos que se valem da energia, produtos e serviços, né? Então, não só a fabricação de bens, como, por exemplo, de eletrodomésticos, como, por exemplo, de veículos, mas também de serviços. A gente está apostando numa recuperação, né? A vacinação em evolução. Por exemplo, vamos pegar um exemplo do setor de restaurantes, né? É evidente que a mão de obra com garçom, com cozinheiro é grande parte do custo, é evidente que grande parte é alimento, mas não é desprezível o custo de energia elétrica dentro de um restaurante, por exemplo. Então você tem aí uma possibilidade de um efeito secundário, né? A energia sobe para esse tipo de comércio, esse tipo de empresa, e aí isso acaba acarretando nos preços dos bens, né? Dos produtos que serão consumidos, né? No caso do restaurante, você tem, além do alimento, você tem um serviço
embutido, né? Então isso é só um exemplo, né, que tende a impactar ainda mais no bolso. Então a gente pensa o preço da energia elétrica como um todo de uma maneira muito simples, né? A energia vai subir, eu gasto 100, 120 reais de energia, tudo bem, vai subir para 130. Mas nós temos que pensar também no que é mais difícil de ponderar, que é, eu vou até um restaurante, não é o caso agora na pandemia, né? Mas quando tivermos vacinados, iremos a um restaurante desse tipo e os preços provavelmente estarão mais elevados por conta desse incremento do insumo energia para dentro do comércio ali. Héctor Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e bom trabalho. Imagina, obrigado você pelo convite e até a próxima. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal. As mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br, confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do João Pedro Fragoso e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!